Olá, muito boa tarde. As proximidades de Natal não se percebem apenas por ornamentos ou presépios expostos. Elas são visíveis através de textos da Bíblia que apresentam essa expectativa vivida há 2000 anos. Os que são lidos nas missas deste domingo merecerão agora a análise dos convidados do programa Eclésia. O Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrosio, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre Lourenço, às portas do Natal, que mensagem passa através dos três textos que discutem as Eucaristias deste domingo? Ora, inicio a minha reflexão respondendo à tua pergunta com uma saudação, naturalmente, para os nossos telespectadores e exatamente nesta proximidade do Natal que espero e faço votos de uma boa preparação. As leituras que se escutam neste domingo têm um condão muito próprio, muito especial, que é nos aproximar ao mistério da encarnação do Senhor. Portanto, à realidade vivida que o Natal naturalmente significa. Não apenas, e eu acho que é muito importante, que muitas vezes decorre na nossa vida, e quando digo na nossa, digo no fundo, até na própria dinâmica pastoral das comunidades, a ideia de que o Natal é uma espécie de celebração dos anos, não é? Uma espécie de festa à volta de um bolo, que só não tem tantas velas quanto os anos da nossa era, porque não era possível metê-las lá, não é? Mas o Natal não é uma celebração de aniversário. O Natal é exatamente a celebração deste mistério central da fé cristã, que é o mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E daqui decorre exatamente uma das dimensões que singularizam a fé cristã, quer na perspectiva teológica, quer também na perspectiva vivencial. E porquê é que na perspectiva vivencial? Porque pela encarnação de Cristo nós sabemos que não somos estranhos ao mundo e que o mundo não é estranho a nós. Nós estamos encarnados, fazemos parte, e o mundo faz parte também da nossa própria identidade, como fez parte da identidade do Senhor Jesus. E isto é que é, de facto, a experiência do próprio mistério pascal. Estes textos têm exatamente a função e a missão, e eu diria mesmo o objetivo, de nos aproximar, de nos trazer até ao nosso mundo esta realidade e de nos ajudar a aproximar exatamente ao mistério da vida e da encarnação de Jesus Cristo. E por isso, em cada uma das suas partes, quer naquilo que respeita às expectativas e às esperanças do Antigo Testamento, quer naquilo que diz respeito ao Evangelho de Lucas, que continuamos a ler, e que é naturalmente o mistério da visitação, exatamente sinal já da presença de Jesus no meio do seu povo, e a sua presença salvadora nos ajudam exatamente a aproximar a isto que e já iremos a cada um destes textos. Dr. Juan, este domingo que oportunidade oferece? O anúncio está no auge. Estamos mesmo às portas do Natal, que vamos celebrar já na próxima semana. Eu quase que me atreveria a dizer, chega de preparação. Agora é o tempo de nos concentrarmos para celebrar, para viver este momento. Às vezes cometemos um erro nas nossas comunidades e às vezes na nossa vida. O que é natural, também é importante. É bom preparar as coisas. Ao prepará-las, antecipamos a sua realização. Mas não podemos ficar só na fase da preparação. É urgente dar o passo em frente e agora não há que preparar, agora há que celebrar. Estamos aí às portas, este é o auge do anúncio, a celebração vai acontecer, é tempo de pararmos a preparação e é tempo de começarmos a celebrar. E os textos vão nos dizer até uma maneira muito interessante de celebrar, que até pode parecer contrária, que é Maria põe-se a caminho. Quando lhe é feito o anúncio, a primeira maneira que ela tem de celebrar é pôr-se a caminho. O que é que este pôr-se a caminho poderá dizer? Se calhar é interessante fazermos esse percurso e quando chegarmos ao texto ver o desafio que aí vem. Exatamente. Vejamos primeiro a primeira leitura, que é escutada, da profecia de Miqueias. Padre Lourenço, pedir antes de mais que nos apresentasse também este livro, este profeta, quem é ele e que mensagem ele coloca neste domingo. O profeta Miqueias é um ilustre, eu diria quase desconhecido da maioria dos nossos cristãos, porque provavelmente o seu livro é pouco lido, apesar de ser um livro importante, e o personagem é pouco conhecido. Miqueias, ou seja, na semana passada,
ao escutar as leituras, os nossos crentes, as pessoas que nos escutaram e também na liturgia da palavra das respectivas Eucaristias, confrontámos com outro profeta, que está um bocadinho na proximidade. Mas Miqueias é anterior a Sofonias. Miqueias é um profeta natural do mundo da Judeia, de meados do século VIII, 750, 740, e que terá profetizado pelas décadas seguintes, de 730. É um profeta que já pressente no horizonte aquilo que seria o fim do reino do norte, o fim do reino de Judá, cuja capital era Samaria, e que em breve, de acordo com os dados históricos que temos, e que a profecia deste homem se colocaria aí, já se sente um bocadinho os seus últimos dias. Porquê? Porque o Reino do Norte foi destruído em 721 a.C. e Miqueias como que pressente um bocadinho isso. Mas, perante esse cenário, e esse cenário era plausível, porquê? Porque o Império Assírio, nesta altura, estava muito forte, fazia a sua expansão para o sul e, portanto, os pequenos reinos, os pequenos condados, diríamos hoje, não poderiam sobreviver facilmente à força avassaladora deste império. Mas o profeta tem, de facto, uma missão, é incutir aos habitantes que há uma esperança que subsiste. Deus não abandonará o seu povo, diz o profeta. E a força da profecia de Miqueias está exatamente no criar à volta de Belém, regressando aos tempos de outrora, que é os tempos de David, a esperança de que de Belém virá um Salvador. Portanto, situar no espaço geográfico do reino da Palestina, ligando, porque a tradição bíblica diz que o Messias há de vir da família de David, David é de Belém, logo aquele que há de vir, aquele que há de ser o centro e a força desta esperança, vem também de Belém. E por isso Belém, apesar da sua insignificância, e vemos como nem sempre, ou no geral, na tradição bíblica, o que é pequeno pode-se ter muita representação, muito significado, ser um elemento que dá vida e que dá esperança ao povo de Deus, também Belém encontra aqui naturalmente o seu eco. E este tema depois vai ser retomado no Novo Testamento, não é? Como todos sabemos. E lá chegaremos daqui a pouco. Antes, o pequeno, esta insignificância, o texto é muito interessante a esse respeito. No meio de nada, numa terra quase desconhecida, no meio de pessoas completamente desconhecidas, não sabemos o nome, não sabemos, vai nascer o Salvador. E isto é uma coisa estranha à partida. Como é que o nascimento de Deus, daquilo que é o Salvador, há de ser o Rei, não é acompanhado de um anúncio aos quatro ventos, de pompa e circunstância, de modo a que as pessoas importantes pudessem estar presentes para acolhê-los? Pois é, mas é exatamente aí, nesse pequenino segredo que vai acontecer. Agora, o que é que são a pompa e a circunstância que o texto aqui nos fala? Essa pompa e circunstância tem que ser a nossa vida. A vida de cada um. Quem são as pessoas importantes que deviam estar ali para receber? É cada um que o quer acolher. E o anúncio aos quatro ventos é a história onde nós estamos inseridos. Ou seja, é na vida de cada um que seja capaz de acolher este mistério, na concretude de cada momento histórico que estamos a viver, que o Natal pode acontecer. E esta coisa pequenina que acontece na vida insignificante, se calhar, que cada um de nós tem, insignificante no sentido que não somos conhecidos, se calhar isso pode, de facto, multiplicar-se e ter outro tipo de dinâmicas e outro tipo de implicações. E aí pode verdadeiramente acontecer a presença de Deus, e essa presença de Deus marcar verdadeiramente a história, e a história começar a ter outro rumo, que tem que ser outro rumo, que nos abra um futuro mais esperançoso e mais humano. Gostava ainda de acrescentar uma pequenina nota, que é aquela que decorre da conclusão do próprio texto. Ele será a paz. Exato. Este é o tema importante, porque, de facto, a concepção tradicional e popular é que o Messias seria a guerra, não é? O Messias seria o homem da força, da imposição, da espada, do controle dos outros povos. E este profeta, na sua simplicidade, vem anunciar, não, esse Messias, esse Salvador será a paz. E daqui vem depois o texto da noite de Natal, do anúncio aos pastores, não é? E paz na terra aos homens de boa vontade, não é? Portanto, dar ao Messias
o nome de paz é, de facto, uma novidade. Nisto está, muitas vezes, a intuição dos profetas. Olhando e lendo a história, saberem que, dentro de uma situação que é de destruição iminente e de guerra, há de haver alguém que há de ser paz para a comunhão. Já nos mostra que, no fundo, a mensagem bíblica procura reunir, não dividir. Curar e não cavar rupturas. E é essa força assenta exatamente no centro da própria mensagem, que é Jesus Cristo. Passamos a análise à segunda leitura da Epístola aos Hebreus e pedi-lhe que continuasse, Padre João Lourenço, para a análise que o texto, do texto que aqui é apresentado. Avança-se acerca da identidade acerca de Jesus. Quem é este Jesus que vai nascer? Quando se revela logo aquela frase emblemática noutras circunstâncias, no momento da morte e ressurreição: eu venho para fazer a tua vontade. Quer dizer, eu acho que se revela a identidade desse personagem. Temos de ver que o texto da carta aos Hebreus, no fundo, retoma diversos... É o texto mais, eu diria, é o texto do Novo Testamento que mais textos do Antigo Testamento recorre. O que é a carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus, creio que até já o terei dito em reflexões anteriores, é a resposta por parte dos cristãos àqueles judeus que, vindos do judaísmo, porventura um bocadinho desiludidos com as derrotas e com os fracassos da identidade judaica na luta contra Roma, vêm à procura de alguma coisa. Então, o que é que o autor da carta, os autores, o autor da carta aos Hebreus, quer dizer esses crentes? Quer dizer, aquelas estruturas, aquelas instituições, aqueles traços identitários veterotestamentais, eles são assumidos em Jesus Cristo. E, portanto, o que o texto procura por aqui é ir buscar ao Antigo Testamento núcleos, textos fortes para mostrar a humanidade de Jesus. E que essa humanidade se concretiza no tempo, não num projeto de autonomia, mas num projeto de fidelidade. Não num projeto de vontade própria, mas num projeto que é aquele que é a vontade de Deus. E, portanto, não há ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo, mas há uma nova mensagem. Porque esta acentuação nos sacrifícios, nas oblações que exatamente, porque isso era muito importante para o judaísmo. Para o judaísmo, a reconciliação do povo com Deus dava-se através dos sacrifícios. Dava-se através do culto do templo. E aqueles judeus que, entretanto, tinham vindo para o cristianismo, viviam a nostalgia dessa liturgia. A liturgia do templo. Qual era a finalidade da liturgia do templo no Antigo Testamento? Era fazer a reconciliação de Israel com o seu Deus. Era dizer a Deus, nós, povo, queremos continuar nesta linha de fidelidade. Agora, já não tem. E o que o autor quer dizer, isso já não é necessário. Jesus Cristo ofereceu-se a si próprio. O verdadeiro sacrifício não está em matar animais, mas está em fazer esta reconciliação. E essa reconciliação faz-se através da fé, através do batismo, através da vossa adesão a Jesus Cristo, porque ele já reconciliou a humanidade pelo mistério da encarnação. A humanidade está, de novo, redimida. Já não é uma humanidade ferida, magoada, continua a ser frágil, continua a ser humanidade, mas já não está condenada. Está redimida e assumida em Cristo. Este passo em frente, para mim, é claro nesta leitura. Em certo sentido, o que é dito é: acabou o tempo das ofrendas e dos sacrifícios. E se quisermos uma leitura ousada, até podemos dizer que acabou o tempo das ofrendas e dos sacrifícios de parte a parte. Deus também já não oferece coisas, já não dá coisas, já não envia pessoas, dá-se, envia-se, está presente no meio de nós. E esse é Jesus Cristo. Mas o ser humano também já não tem que dar coisas a Deus e oferecer coisas e sacrifícios. Também ele tem que se dar, entregar totalmente, viver a relação. E esse é também Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo concretiza nele estes dois movimentos. O movimento de Deus para o ser humano e o movimento do ser humano para Deus. E é por isso que o cristianismo não pode subsistir sem estes dois polos, Deus e o ser humano. Quando nós olhamos só para um destes dois polos, em detrimento do outro, ou secundarizando o outro, ou ignorando o outro, atingimos a própria identidade cristã. O cristianismo implica este olhar que engloba simultaneamente Deus e o ser humano. E esse é Jesus Cristo que concretiza, de facto, esta comunhão. E, no fundo, é isso que celebramos no Natal, não é?
O que vamos celebrar no Natal é este imenso mistério de comunhão e de amor de um Deus que já não quer ser sem o ser humano e de um ser humano que é convidado a ser com Deus. Portanto, abrem-se-lhe os horizontes e uma outra possibilidade de existência. Penso e para tentar, maravilhoso. Para tentar descobrir como ser cristão, de que forma é que é possível fazer essa descoberta? Assumindo a relação e o compromisso. Agora, assumindo a relação com quem? Com os dois polos que estávamos a falar. Não é simplesmente a relação com Deus, ignorando e secundarizando o ser humano, não. Assumindo a relação com Deus e assumindo nessa mesma relação o polo da relação com os irmãos, com aquelas pessoas com quem me é dado viver cada momento da história e perceber que o culto a Deus passa pelo serviço aos irmãos e perceber que o serviço aos irmãos passa pelo culto a Deus e o amor a Deus. Ou seja, não fazer disto dois itinerários paralelos, mas um único itinerário que tem estas duas dimensões que se auto-exigem uma à outra, que se implicam, que se compenetram e que nos fazem avançar nesse segundo sentido. um modelo que é Jesus Cristo? Exatamente, porque foi isso que Jesus Cristo fez, viveu totalmente para Deus e totalmente para o ser humano. No texto do Evangelho, Padre João Lourenço, ele é do evangelista São Lucas, no capítulo 1, e fala da visita de Maria à sua prima Isabel. Porquê é que é colocado este texto? Parece que estamos cronologicamente também nas vésperas do nascimento de Jesus, não é? Como realmente o estamos nestes dias. Sim, eu acho que este é um texto que vale a pena meditar nesta quadra. Texto bem bonito. É um texto que está adequado exatamente a esta quadra. Vale a pena meditar, porque ele está adequado e integra-se bem. Mas, antes de mais, é sempre importante, e eu chamo, nas reflexões que faço acerca deste texto, é preciso recentrar o texto. Para muita gente, pode pensar, às vezes, naquela tradição piedosa, enfim, que tem os seus méritos e também tem as suas limitações, pode-se pensar, e às vezes este é promovido como uma espécie de texto de servidão, ou seja, Maria foi visitar a sua prima Santa Isabel para fazer uma obra de caridade e lavar os pés. Não se foi lá fazer um bocadinho de enfermeira, não é? Foi lá fazer um bocadinho de enfermeira, de assistente. Este texto não tem nada disso. Este texto é o texto da visitação. E aqui quem é o visitante? Quem é que é visitado e quem é que é o visitante? Quem vai visitar, de facto, é a figura de Maria. Mas o que o texto pretende dizer é que a presença de Jesus que visita o seu povo. É já Jesus que, a partir do mistério da encarnação, santifica a mãe, mas santifica aqueles que, pela mãe, aonde a presença da mãe o leva também Jesus. No fundo, para significar que o verdadeiro nascimento, o verdadeiro Natal, a verdadeira proximidade de Deus é também levada pelos outros. Abre-nos aqui exatamente esta dimensão de que todos somos portadores, não é? Maria, naturalmente, por obra e graça especial, e, neste sentido, onde a presença do Filho chega, pela voz de Maria, tudo fica sarado, curado. Não é? E, portanto, até a própria Isabel e o João no seio materno sentem esta presença de Deus. Ou seja, cada um que leva Jesus Cristo em si, Maria muito mais, são portadores desta mensagem. E onde ela chega, ela cura. Ela não era a lei para o judaísmo. Não era o culto, não era o sacrifício. Não, é a própria presença do Salvador. E por isso toda a centralidade deste texto não é de Maria, mas é de Jesus. Tal como noutros textos que aparecem também em São Lucas. A centralidade não é de João, mas é de Jesus Cristo. Esta centralidade é fundamental. E há aqui uma coisa no texto que a mim me parece verdadeiramente interpeladora. Quando é feito um anúncio a esta mulher de que será a mãe do Salvador, toda a reflexão humana nos diria que um anúncio desse calibre deveria ser guardado, a pessoa deveria ficar tão honrada com isso e tão cheia disso, quer dizer, isto é um segredo, os outros que me sirvam, os outros que venham cá, porque eu sou importante. O itinerário é completamente diferente. A esta mulher a quem é feito este anúncio, diz-nos o texto que ela vai se pôr a caminho. O segredo que lhe é comunicado não é para ficar guardado. Não é para ficar guardado dentro das nossas paredes, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias. Temos que nos pôr a caminho. E este pôr-se a caminho, o texto refere-se ao caminho que medeia entre o sítio onde está Maria e o sítio onde está Isabel, mas é muito mais do que este caminho físico. É todo o caminho que Maria teve de fazer ao longo da sua vida para ir compreendendo e assimilando e comprometendo-se mais com este mistério.
caminho que ela fez na presença do seu filho. E essa é também a experiência cristã, ou seja, este pôr-se a caminho, para revelar este segredo que nos foi dado, que não é para nós, é para os outros. Outra vez o critério dos outros aqui, como aparecia na semana passada num outro texto, não é? Aqui aparece outra vez o critério dos outros. O segredo é-nos dado, é-nos revelado, não é para ser guardado, é para ser divulgado, e para isso devemos nos pôr a caminho, tal como Maria fez. E porque nós repetimos muitas vezes esses votos de Feliz Natal, é isso que devemos desejar também, o revelar este segredo, Padre João Lourenço. É uma forma que e com isto desejo muito... Feliz Natal. Claro, muito obrigado. Desejo também Feliz Natal a todos os nossos telespectadores e desejo esse Feliz Natal a partir exatamente da leitura até deste texto. Saber que o Natal não é um tempo de paragem à espera de, mas é um tempo de nos pormos a caminho interiormente, na procura desta comunhão mais profunda e mais íntima com Deus, mas também na procura desta comunhão mais partilhada com os outros. E é por isso que este exemplo, apesar de não ter o seu centro nesta dimensão de serviço, ele também pode ser olhado neste serviço, também pode ser um bom testemunho. E esta quadra é certamente uma oportunidade de atualizar e dar um novo dinamismo a essa presença amiga e próxima uns dos outros. Também eu desejo a todos os que nos veem um Santo Natal e, sobretudo, fazia este desafio. Peguemos neste segredo, vamos anunciá-lo aos 4 ventos e vamos pôr-nos a caminho. Há um futuro para construir e tem que ser melhor que este. Fica este desafio. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa uma vez mais. E para quantos nos acompanham neste programa, desejo desde já votos de um santo e Feliz Natal. Bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.